Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga. Acelera o mundo. Canal Esporte Total, momentos emocionantes. Chegando por aqui, trazendo mais uma informação, atualização do mundo da Fórmula 1. Fernando Alonso, que você está vendo aí na tela, estende contrato com a Aston Martin e é elogiado pelos seus colegas de profissão. Vamos ver quem foram os pilotos mais velhos da história da Fórmula 1? Porque com esse contrato renovado ele vai longe, o Alonso, né? Em sua idade. Então vem comigo mergulhar um pouco na história da Fórmula 1. Não esquece do like, inscrição, compartilha com os amigos, aquela coisa toda. Agradecemos pela ajuda. Também aqui no YouTube ative as legendas, pois estamos trazendo informação em 11 idiomas. E também em semana de corrida sempre tem um link lá no nosso site que traz tudo o que está acontecendo no fim de semana de corrida e as demais informações. O site é o informatudo.com.br/esportes, o link está aqui na descrição, tá bom? E por último, mas não menos importante, acesse o grupo F1 Brasil Racers. Lá no Facebook é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Vamos lá então com esta informação. O Fernando Alonso, que fez sua estreia na Fórmula 1 em 2001, continuará correndo pelo menos pelas temporadas 2025 e 2026, enquanto tenta aumentar as 22 pole positions, 106 pódios, 32 vitórias e 2 títulos mundiais que conquistou até agora, né? Antes de trazer aqui a história da Fórmula 1 com os pilotos mais velhos que já pilotaram e venceram, vamos trazer aqui a opinião dos seus colegas, né? Questionado sobre a resistência de Alonso, que tem 42 anos de idade, e se ele poderia se ver fazendo o mesmo no futuro, Lando Norris da McLaren disse o seguinte, abre aspas, acho que é preciso muita dedicação, acho que ninguém acha que o Alonso não tem isso de forma alguma. Acho que ele mostra isso com tudo que faz na vida, seja na pista ou fora dela. Com certeza ele gosta do que faz, né? Ele segue aqui, é raro você ver alguém se comprometer por tanto tempo em qualquer esporte. Ele é provavelmente um dos caras mais velhos competindo no topo de qualquer esporte no mundo. E acho que para ser capaz de fazer isso no nível que ele fez e continua fazendo, você provavelmente nunca mais verá isso dentro da Fórmula 1. É, em alto nível realmente, né? Se você fizer isso, será extremamente raro. Acho que é devido muito respeito por esse tipo de coisa. Não faço ideia se quero continuar a correr daqui a 20 anos, se ainda vou forte, mas adoro onde estou agora e continuo a fazer coisas, umas coisas destas. Por isso, veremos, fecha aspas, palavras do Lando Norris. Não deve ter nenhum piloto na Fórmula 1 que não acha, não admira o Fernando Alonso, né? O Leclerc da Ferrari compartilhou essa visão também, comentando, olha só, abre aspas, é difícil imaginar daqui a 15 ou 18 anos ainda na Fórmula 1. No entanto, ele ainda está performando no momento, e isso é o que importa no final. A idade é apenas um número, disse aqui o Charles Leclerc. Essa nova extensão de contrato faz com que Fernando Alonso esteja no grid da Fórmula 1 até que ele tenha pelo menos 45 anos de idade, né? 45 anos de idade, o que eu colocaria ainda mais acima da lista de todos os tempos quando se trata dos pilotos mais velhos da história do esporte. Enquanto a poeira senta nas notícias, né, vamos então mergulhar aqui nos livros de história e apresentar alguns dos nomes que foram ainda mais longe, né? Nomes que foram ainda mais longe na história da Fórmula 1. Deixa eu colocar aqui o link na tela para você poder ver as imagens, né? Tem piloto aí que foi realmente bastante longe, ó a galera aí, né? Vamos lá. Pilotos mais antigos a iniciar uma corrida, olha só. O quinto lugar é o Adolf Brudis, 52 anos e 293 dias, na Alemanha, lá em 1952. 52 anos de idade, hein? Nobleman Brudis construiu uma reputação no cenário de escaladas durante as décadas de 20 e 30, antes de se ramificar para carros esportivos e eventualmente para a Fórmula 1, fazendo sua única aparição em casa em Nordschleife em 52, onde se classificou em 19º e se aposentou após 5 voltas devido a um problema no motor. Se aposentou não, se retirou, né? O tradutor aqui está errado.
O quarto, então, vamos lá. Luigi Fagioli, 53 anos e 22 dias. Olha só, cinquentão os caras na Fórmula 1, né? França, 1951. Depois de uma carreira de sucesso em grandes prêmios e tendo lutado contra a doença, o piloto italiano Fagioli conquistou 6 pódios em 7 saídas da Fórmula 1 para a Alfa Romeo no início da década de 50, incluindo uma vitória compartilhada com Juan Manuel Fangio no GP da França de 1951, apenas para perder a vida no ano seguinte devido a lesões sofridas em um acidente de carro esportivo lá em Mônaco, né? Infelizmente no passado muita gente morreu, né? Muita gente morreu pilotando. Aí o Fagioli na foto aí pra você, né? Terceiro, nessa nossa lista aqui, Arthur Legat, 54 anos, 232 dias, Bélgica, 1953. Legat ficou ao volante de 2 participações privadas na Fórmula 1 em 1952 e 53, respectivamente, ambas na pista de Spa-Francorchamps. Ele foi um dos 15 finalistas em sua primeira tentativa, ficando em 13º lugar em uma corrida vencida por Alberto Ascari da Ferrari, antes de registrar um abandono na próxima vez, pois encontrou problemas de transmissão que o impediram de completar uma volta. Também os carros daquela época não deviam aguentar tanto, né? Segundo colocado nessa lista, Philippe Etancelin, 55 anos, 191 dias, França, 1952. 55 anos. Essa é a lista dos que participaram de corridas, mas eu tenho uma lista depois que eu vou trazer, aqueles que venceram, mais velhos, né? Então vamos lá, Philippe Etancelin, 55 anos. Como Fagioli, Etancelin acumulou muita experiência em grandes prêmios antes da guerra, né, e venceu as 24 horas de Le Mans antes de experimentar a Fórmula 1 quando o Campeonato Mundial começou em 1950. Ele fez 11 largadas em Talbot Lago e mais uma em um Maserati, marcando um melhor resultado de quinto em 2 ocasiões durante sua temporada de estreia. E o primeiro colocado dessa lista, Lois Chiron, 55 anos de idade e 292 dias, Mônaco, 1955. Cerca de 7 décadas antes do Charles Leclerc entrar em cena, foi Chiron quem hasteou a bandeira do pequeno Principado de Mônaco. Já tendo conquistado uma série de vitórias e pódios em grandes prêmios, ele deixou sua marca na Fórmula 1 ao ficar em um emocionante terceiro lugar, atrás de Ascari e Fangio no evento de Monte Carlo em 1950. Sua segunda de 15 corridas na categoria. Que legal, né? Que legal. Tem mais foto aqui. Aí o Etancelin aí na foto, na direita ali. Nos momentos áureos dele, né? Vamos seguindo, vamos agora trazer mais uma lista por aqui. Pilotos mais velhos a vencer uma corrida. Vamos começar aqui com o Jack Brabham, 43 anos, 339 dias, África do Sul, 1970. A faixa etária cai ligeiramente quando se trata dos pilotos mais velhos a vencer uma corrida, com a Brabham conquistando a última de suas 14 vitórias em Grande Prêmio, na sede sul-africana Kyalami, em 1970. Comparando então, e agora, o australiano tricampeão mundial era pouco mais de um ano mais velho que Alonso, que completará então 43 anos neste verão, né? Isso aí é para trazer um pouco de esperança de que o Alonso possa vencer ainda, né? Tá aí na tela para você, esse é o Chiron, né? Esse é o Chiron. E aqui o Brabham. Olha só, foto colorida, hein? Top. Vamos ao quarto nessa lista. Piero Taruffi, 45 anos de idade e 219 dias. Suíça, 1952. Taruffi representou Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, Maserati e Vanwall em uma carreira variada na Fórmula 1 que se estendeu pela década de 1950. Ele aproveitou a maior parte do seu sucesso enquanto corria pela escuderia, conquistando sua única vitória com a marca italiana. Em torno de vários outros pódios, né, no GP da Suíça de 1952 em Bremgarten. Terceiro, Juan Manuel Fangio. Ah, tinha que estar aqui também, né? 46 anos de idade e 41 dias. Alemanha, 1957. Falando de marcas
Vai votando aí, comenta na descrição, quero ver se você chegou até aqui no vídeo, né? Até o final aqui, né? Até quase final. Comenta aí quem é o primeiro da lista. Duvido você saber, hein? Vamos lá, o terceiro então. Fangio, né? Falando de marcas diferentes, Fangio acumulou 5 títulos com 4 fabricantes, de 1951 a 1957. E foi durante o último ano que conquistou sua 24ª e última vitória em Nürburgring, optando por completar um pit stop enquanto a dupla da Ferrari, Peter Collins e Mickey Hawthorne, ficou de fora. Fangio brilhantemente cobrou seu caminho para um triunfo famoso. Aí na tela o Taruffi, à direita, né? E aqui o Fangio com o Collins. Collins está à direita e o Hawthorne à esquerda. Não, ao contrário. Collins à esquerda e o Hawthorne à direita na foto. E o Fangio no meio, né? Legal, né? Seguindo, segundo da lista. Giuseppe Farina, 46 anos e 276 dias, Alemanha, 1953. Alguns anos antes, Nino Farina apareceu no degrau mais alto do pódio, pela última vez no mesmo temível local alemão. Depois de 4 vitórias com a Alfa Romeo, o campeão mundial inaugural da Fórmula 1 somou um quinto com a Ferrari no GP da Alemanha em 53, levando para casa os já mencionados Fangio e Hawthorne. E o vitorioso aqui, hein? O vitorioso se chama, rufem os tambores, se chama Luigi Fagioli. Vamos lá, hein? Ó, maior vitorioso da história da Fórmula 1 em idade, né? 53 anos e 22 dias, França, 1951. Lá nos primórdios da Fórmula 1, né? Fagioli apareceu, ou aparece nessa longa lista, né, pela segunda vez, cortesia daquela parte da vitória em Reims-Geux, 1951, onde ele marcou as 20 voltas iniciais antes de entregar o lugar ao companheiro de equipe e candidato ao título, Fangio. Aos 53 anos de idade, ele era cerca de 10 anos mais velho do que a idade atual de Alonso, em uma época em que os pilotos costumavam correr entre 40 e 50 anos de idade. Tá ele na foto para você. Farina comemora a vitória em Nürburgring em 53, elevando a contagem de sua carreira para 5. Então tá aí, o Alonso pode ficar na esperança ainda de quem sabe conquistar uma vitória, quem sabe um título ainda, né? Difícil, né? Título difícil, mas vitória, com certeza, é extremamente possível, né? Para ele, Fernando Alonso de las Asturias. E você, chegou até aqui, deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, compartilha com os amigos também que gostam de Fórmula 1. Esse é o canal que traz muita informação para você. Se você gosta desse trabalho de divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, puder e quiser nos ajudar financeiramente também, nosso Pix está aí na tela, tem um QR Code e também nossa chave e-mail, caso você não consiga por QR Code, né? Nosso e-mail, que é a chave do Pix, é ariel.selbach@gmail.com. Vamos ficar muito felizes com a sua ajuda, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera mundo, porque a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.